Bom dia, gente. Então hoje nós vamos fazer o primeiro capítulo de Geografia, tá bom? Da apostila 2. Vai ser difícil, então vocês têm que acompanhar os mapas da apostila. O ideal era desenhar a lousa e colocar as informações, igual eu faço, né? Mas eu tentei fazer o mapa aqui e vou tentar passar o resumão deste capítulo, tá? Então é Ásia, tá? Apostila de Geografia, a partir da 207. Na página 207 aí, mostra a regionalização da Ásia, tá bom? Então, é o esqueminha aqui das regiões da Ásia. Então você tem lá, região norte asiática, que é a Rússia, porque a Rússia é imensa, tá bom? É só a Rússia. Você tem a Ásia ocidental, que é a Turquia, o Iraque, todos os países ali do Oriente Médio, os países que disputam petróleo, alguns países são dominados pelos Estados Unidos, outros países têm conflito com os Estados Unidos. Então é toda a região da Ásia Ocidental, onde o petróleo é uma grande riqueza da região. Arábia Saudita, Iraque, Irã, tá bom? Israel. No centro aqui asiático, você tem o que? Ásia Central, é claro. Cazaquistão, Turcomenistão, Tajiquistão, todos esses países que terminam com ão ficam nessa Ásia Central, tá bom? Então o norte é a Rússia, a Ásia Ocidental pode ser também chamada de Oriente Médio, tá bom? É a mesma proximidade ali, os limites, as fronteiras. A Ásia Central é aqueles países com ão, tá bom? O Uzbequistão, Tajiquistão. O sul da Ásia é a parte da Índia, então é a Índia e os seus vizinhos, tá bom? A Índia, o Paquistão, tá? Todos os países ali do sul asiático, tá? E no extremo leste aqui nós temos o que? A Ásia Oriental, que é a China, Mongólia, Vietnã, os países vizinhos, tá? E o sudoeste asiático, que são as ilhas, né? O arquipélago da Indonésia, principalmente, e todas as outras ilhas da região. Então esse mapa está detalhado aqui na página 207, a divisão geográfica da Ásia. Divisão do relevo. No centro asiático, você tem as regiões com maiores altitudes do planeta. Você tem a Cordilheira do Himalaia e o Monte do Everest, que passa de mais de 8.800 metros, né? O pico mais alto do planeta, o ponto mais próximo do céu, né? Que os alpinistas aí vivem passando reportagem no Esporte Espetacular, né? Dos caras indo lá pro Monte Everest, escalando. Então é nessa parte aqui da Ásia Central, aqui entre a Ásia Central e a Ásia Ocidental, você tem a região de maior altitude do nosso planeta. Por que essa região é tão alta? Por causa que tem as placas tectônicas, é uma região onde as placas tectônicas estão muito próximas aqui. Tem a placa arábica, a placa indiana e a placa africana. E naquela separação da Pangeia, os choques entre as placas tectônicas, fez com que esse conjunto de terra submergisse, né, subir em relação ao relevo, né? Então, um choque entre várias placas tectônicas formou a Cordilheira do Himalaia e o Monte Everest, tá bom? Então a região asiática é a mais alta do planeta. A Ásia, que vocês já sabem também, tem os países mais populosos do planeta. Você tem a China e a Índia, né, que juntas dá quase 60% da população mundial. Você tem o Paquistão também, que tem uma população gigantesca, né? Então a Ásia é muito mais importante do que a nossa cultura europeia e a sul-americana tende a analisar a Ásia, porque a Ásia é um grande opositor ideológico, político e econômico. Então por isso nós tendemos a estudar a Ásia, e a matéria que existe nos conteúdos, na cultura geral, tende a menosprezar, diminuir, né, e tentar glorificar a história europeia e menosprezar a história ou o tamanho da Ásia, né? Grande parte da população mundial está na Ásia, não na Europa, é o contrário, tá bom? Então aí o que mais tem? Então a 209 vai falar sobre a Cordilheira do Himalaia, tá bom? Que é o ponto mais alto. Na 210 vai falar sobre os outros pontos, tá bom? Que também é decorado, mas o mais importante realmente é a Cordilheira do Himalaia e os Montes Urais, tá bom? E os rios. A Ásia passa as civilizações asiáticas, igual as civilizações feudais
da Idade Média, também, e as antigas, as orientais e ocidentais da Idade Antiga, dependem dos rios. Então, principalmente os rios Yangtze, Yangtze na China e o rio Indo na Índia são responsáveis pelo florescimento e pelo crescimento das civilizações indiana e chinesa, respectivamente. Então tem grandes rios passando pela região asiática, principalmente Yangtze e Yangtze na China e o rio Indo na Índia. Recursos minerais, a página 211 aí. Então, como eu já falei, a região do Oriente Médio e Ásia Central é uma região muito rica em petróleo, então é muito disputada, tem muitos conflitos, invasões, invasão de Israel, domínio da guerra do Afeganistão, guerra do Iraque, guerra do Irã, guerra Irã-Iraque. Então é uma região muito cobiçada pelas potências internacionais. Clima e vegetação. A regra da geografia é o seguinte: a vegetação é o espelho do clima, ou seja, onde você tem um clima quente, você tende a ter uma vegetação rica e vasta. Onde você tem um clima frio, você tende a ter uma vegetação pobre, uma vegetação que não consegue suportar ou sobreviver com as baixas temperaturas. Então, a vegetação é um espelho do clima, tá bom? Então, quais são os climas asiáticos? Então, aí na página 212 você tem os dois. O primeiro é o mapa do clima e o segundo da vegetação. O da vegetação é apenas um espelho. Aonde você tem condição favorável, você tem vegetação favorável. Onde você não tem, você não vai ter. Óbvio, tá bom? Então, os pontos principais da página 212. Lá em cima, o clima polar, tá bom? Que é, obviamente, próximo ao círculo polar ártico, então é mais frio. Tem vegetação? Vegetação é mínima, então vai ser a vegetação que tem rosinha aí, a tundra, tá? Então, abaixo um pouco, você tem a região fria, o clima frio. Já começa a ter algumas vegetações, musgos, líquens, tá bom? Uma característica específica do clima asiático é a região onde se encontra a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia e o Monte Everest, porque tem um clima frio de montanha. Como a altitude é muito alta, você vai ter o quê? A diminuição da temperatura. O raio solar ele bate na superfície e reflete, e essa reflexão causa o aumento da temperatura. Só que a Cordilheira dos Andes é tão alto que a temperatura é mais baixa, então causa um clima característico e típico dessa região montanhosa, que é o frio de montanha, tá bom? As partes mais baixas, mais próximas à linha do Equador, elas têm variações do tropical, tá? Vocês estão vendo aí no mapa da 212, bom, tem o tropical úmido, o tropical seco, o desértico, o mediterrâneo, o temperado. Então são todas variações do clima tropical. É próximo à linha do Equador, tem uma variação do clima tropical. Se é mais próximo ao oceano, vai ser o tropical úmido. Se é mais distante, ou tem a ação dos ventos do deserto Saara, vai ser desértico, tá bom? Então são variações do tropical. E o clima equatorial, né, que é o típico aí da região vermelhinha aí do primeiro mapa, que é o típico da região da Indonésia, tá? Então você tem o quê? Polar, frio de montanha, variações do tropical e o equatorial, que é a região da Indonésia. Então a vegetação é um espelho do clima. Então você vai ter lá floresta pluvial tropical. Então, como reage a uma temperatura fria, não tem grande densidade ou biodiversidade. Aí você, estou olhando o segundo mapa, aí você pega a região em laranja aí, o deserto todo mundo sabe. Floresta mediterrânea, um clima quente. Então você tem o quê? O segundo mapa é espelho do primeiro. E o da 214, hidrografia, os principais rios, né, que eu já falei, o Yangtze, o Huanghe e o Rio Indo, tá bom? Essa aula é um pouco mais difícil, então vocês têm que acompanhar com a apostila, porque depende dos mapas para analisar, tá bom?